pouco aqui sobre divórcio e novo casamento. Aqui eu estou com duas traduções da Bíblia. A King James atualizada e a Almeida atualizada. Capítulo 19 do livro de Mateus. Epa! Sai daí, sai! Ele dá uma cláusula aqui sobre Jesus, ele falando aos seus discípulos, dizendo assim: e vieram eles a alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E disse: por esta causa que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornar-se-ão os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E replicou-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração, e que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudia a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, casa com outra, comete adultério. E o que casa com a repudiada comete adultério. E disseram-lhe os discípulos: se é essa a condição do homem relacionado à sua mulher, não convém casar. Jesus lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem o homem se fizeram tais, e há outros que a si mesmo se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Palavras de Cristo. Jesus aqui, ele estava falando para pessoas que realmente estavam querendo experimentar Jesus, ou pegar ele no seu contrapé. Mas Jesus, ele usa aqui sobre que ele faz a pergunta, respondeu-os: não tem lido? Ele chama o povo ao Gênesis, que Deus fez, então respondeu: não tem lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, se tornando os dois uma só carne. De modo que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, aqui Jesus está falando daquela união que Deus ele fez lá no Jardim do Éden, sobre a pessoa de Adão e a pessoa de Eva. Então, ele coloca que aquela união, quando Deus ajuntou Adão e Eva, e eles se tornaram uma só carne, eles não são mais dois, mas assim uma só pessoa. Então é entendido no nosso meio que esse mandamento
ele é de Gênesis ao Novo Testamento, né? Para toda a raça humana. Mas se é para toda a raça humana, por que Jesus ele vem falando aqui sobre dizer aquele que repudia a sua mulher por causa de relação sexual, aquele que repudia a sua mulher não sendo por causa de relação sexual ilícita e casa com outra, comete adultério, certo? E o que casa com a repudiada também está cometendo adultério. Então fica um negócio muito vago, né? Porque aqui, para mim saber que eu estava casando com uma mulher repudiada, era preciso eu conhecer essa lei dada aqui, né? E sabemos que o povo judeu é que tinha realmente esse conhecimento sobre o seu Criador. O povo gentil, ele estava realmente se casando na presença de Deus, quando eles se tornavam uma só carne. Mas se você for dar uma olhada no Velho Testamento, o próprio Deus ele proibiu o casamento de um judeu com um gentil, certo? Muitos deles fizeram essa aliança, né? Era conhecida como um julgo desigual. Um julgo que é um julgo desigual. É como fosse, né, um touro e um jumento arando a terra. Um vai ter mais força do que o outro. Então, nesse contexto, né, nós sabemos que Deus ele não tinha essa lei baseada por pagão, para aquele que não tinha Deus. Paulo, escrevendo aqui para os irmãos da cidade de Éfeso, diz o seguinte, ele fala o seguinte, que o povo ele estava totalmente sem Deus, né, separado da comunidade de Israel, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vamos ver aqui na Almeida. Ele fala o seguinte, capítulo 2, versículo 12 de Efésios. Naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho à aliança da promessa, e não tem esperança e sem Deus no mundo. Então essa era a condição das pessoas que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 1, que essas pessoas estavam mortas nos vossos delitos e nos vossos pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que atua no filho da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora. Então, eram pessoas totalmente mortas espiritualmente, sem conhecimento de Deus, sem esperança, né? Como diz aqui, estava naquela época sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então Deus ele traz
essas pessoas ao seu corpo. Certo? E quando traz ao seu corpo, essas pessoas que são achadas, né, no segundo, no terceiro, num bocado de casamento que passou, certo? O que está sendo ensinado é quando a pessoa chega na casa daquela pessoa, começa a evangelizar aquela pessoa, começa a ensinar sobre Jesus, e no meio do estudo, o irmão, ele sonda lá a vida daquele casal que ele encontrou. E naquele momento, os cônjuges lá, as pessoas querem, né, entendem o que eles estão vivendo, né, em pecado, uma vida totalmente em pecado, mas foram encontrados daquela maneira. E o preço para eles ter a salvação é se separar, porque eles vivem, segundo eles, em fornicação. Eles vivem em adultério, porque os cônjuges do passado estão vivos. Pela vivência que nós estamos vivendo, vamos supor que eu estou no segundo casamento, mas aí essas pessoas chegam para me evangelizar. Aí eu quero aceitar Jesus, mas aí a pessoa diz, não, você tem que voltar para o seu primeiro casamento. E eu chegando lá, minha mulher virou sapatão. E aí, como é que fica a situação desse? Como é que fica a situação dessa pessoa? Então eles dizem o seguinte, que agora a pessoa tem que pagar o preço. Se quer Jesus, ele tem que ficar só. Tem que ficar só. Nós estamos vivendo, né, um cristianismo que não tem como, não tem uma razão, não tem uma doutrina que apoie uma situação como essa. Porque olha aqui o que Paulo ele fala aqui aos romanos. Paulo ele escreve para aquelas pessoas que conhecem a lei. E a lei que ele vai dizer, capítulo 7, ele diz, caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto vive, mas ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Então, aqui na Almeida, fala praticamente a mesma coisa, mas ele diz, porventura ignorar, irmão, pois falo aos que conhecem a lei. Então, aqui a gente vê uma separação. Ele estava falando para as pessoas que conheciam a fundo a lei, né, sobre o que é realmente o adultério. Então, entendemos que em Mateus, capítulo 28, versículo 18, Jesus disse, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E de, portanto, fazer discípulos batizando em meu nome. Ensinando, depois do batismo, ensinando a guardar tudo que eu tenho ordenado. E estarei convosco até a consumação do século. Então, o que a gente entende com isso? Que a pessoa vai passar a guardar os mandamentos de Cristo depois de quê?
depois que ela se passa a ser cristã, depois que ela se torna, né, filha de Deus. É aí que ela vai começar a guardar os seus mandamentos. Como é que eu posso guardar os mandamentos de Cristo, né, sem ser cristão? Então aqui o contexto do capítulo 19 de Mateus, ele tem esse princípio. Qual? A gente tem que fazer a hermenêutica e a exegética para quem estava falando. Quem era o público? Era pessoas gentis? Era pessoas pagãs? Não, era pessoas que realmente conheciam a lei. Sabemos que a Bíblia, ela não era nossa. Todos os mandamentos que tinha aqui, que Deus tinha estabelecido, era para quem? Para o judeu. E agora queremos empurrar essa lei em cima daqueles que não tinham lei, que não conheciam a lei, que não tinham conhecimento sobre Deus. Era estranho a aliança, era sem esperança, era mortos espirituais. É interessante que Paulo ele vai falar no capítulo 7 de 1 Coríntios sobre o casamento. Ele usa todo um capítulo, né, para responder o caso do casamento. Agora eu vou começar aqui no versículo 10. Começando no versículo, capítulo 7, versículo 1. Quanto aos que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Certo? Está escrevendo aqui para uma igreja, agora que a gente vê, gentílica, que tinha se batizado. E ele está dizendo que, né, pela impureza que a gente vivia, que cada um tem a sua própria mulher e cada um o seu próprio marido. Versículo 3. Mas o marido conceda à esposa o que é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. E ele vai ensinar aqui que meu corpo não pertence a mim, e o corpo da minha esposa não pertence a ela. E ele vai falar no versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e assim o marido também, semelhantemente. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos preveni um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicar-de à oração e novamente vos ajuntar, para que Satanás não vos tende por causa da incontinência. Então, pegando esse trecho aqui e vendo a importância que Paulo dava o ajuntamento homem e mulher. Ele diz que aqui a pessoa pode ficar separada com consentimento. Eu dizer, mulher, eu vou passar aqui uns 15 dias sem né, a gente fazer amor, sem a gente, né, se ajuntar. Isso com o consentimento dela. E ele diz, não por muito tempo, para que Satanás não coloque outra pessoa, né, uma tentação perto dela, ou perto de mim. Então ele usa a única maneira que a gente pode
está se separando por consentimento. E é interessante que no versículo 6 ele diz: e isto vos digo por concessão, não por mandamento. Mas ele estava visando a união, né, carnal. Então, por exemplo, a gente pega essas pessoas que tem por aí, que vem do segundo, terceiro casamento, certo? Vamos aqui pensar comigo. Aí eu chego com Jesus e digo: olha, vocês querem se batizar, então vocês têm que deixar essa prática, porque vocês estão vivendo em adultério, em fornicação, porque vocês, né? Então vocês têm que se separar. Não deve mais se unir. Agora cada um, se você quiser salvação, tem que viver sozinho, e ela também. E aí? Nós vamos fazer essas pessoas ficar abrasadas, não? Vamos fazer essas pessoas, né, ficar tentada ao seu corpo. Porque não vai ter mais, vai entrar em continência. Porque eu cheguei com Jesus e, né, acabei aquele relacionamento que foi encontrado naquele momento. Então, o que a Bíblia mostra lá em lá no próprio capítulo 7, aqui, o apóstolo Paulo, ele vem falando, como foi que tu foi encontrado? Aqui no versículo 18, se eu não me engano. Foi alguém achado estando incircunciso? O que é incircunciso? Era guardando a lei. Foi alguém achado incircunciso? Foi alguém achado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Então, quando essas pessoas elas passam a ser cristãs, ela vai passar a guardar as ordenanças de Deus. Agora ela não pode mais separar por qualquer motivo. Aí entra realmente aquela cláusula lá do capítulo 19 de Mateus, do versículo 3 ao 12. Porque se o camarada lá se separar, ele tem que se tornar eunuco. Aí os irmãos, então decide assim, não é melhor casar. Né? Se assusta com a situação. Por quê? Porque eles tinham a lei, né, de Moisés em cima deles. E agora eles iam ter a lei também de Cristo em cima deles. Aí eu pego, coloco a lei de Moisés, a lei de Cristo, em cima de um povo que não tem conhecimento de Deus. Isso é legal, né? Mas vocês que estão com um casamento bem legalzinho aí agora só pode salvar quem tem um casamento legal. Quem nunca se separou. Quem tem um casamento primeiro. Aí vai ter o direito da salvação. Ou senão vai viver eternamente sozinho para sempre. Até a vinda do Senhor Jesus, para ter salvação. E a mente desse camarada vai viver uma mente abrasada? Veja aí, irmão, o que vocês estão fazendo. Se essa é realmente, vamos estudar a Bíblia para dar uma olhada se realmente essa é a vontade de Deus. Porque a gente chega separando o povo aceitar Jesus. Nós estamos pior do que os assembleanos, que só batizam as pessoas depois que a pessoa se ajeita todinho. Aí é situação. Né? Vamos dar uma olhada aqui.
No próprio capítulo 7 de 1 Coríntios, diz assim, está no versículo 7, quero todo homem seja tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de um modo e outro de outro. E ao solteiro e os viúvos digo que lhe seria bom se permanecer no estado também que eu vivo. Caso, porém, não se domine, que se case, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, nós vamos separando as pessoas, dando Cristo para elas, e as pessoas vão vivendo, né, doida por sexo. Vão ficar umas pessoas abrasadas. Não vai poder mais ver uma mulher que vai ficar com intenção impura na mente. Então, que salvação vai ser essa para essa pessoa? Então, vamos dar uma olhada no versículo 19, não, no 20, que diz, cada um permaneça na vocação que foi o quê? Chamado. Foi chamado sendo escravo, né? Que escravo, a gente vê que o escravo ele tem uma lei em cima dele. Ele tem uma lei, então ele tem um senhor. Foi chamado sendo escravo, não te preocupe com isso, mas se ainda pode te livrar, aproveita a oportunidade. Então, vamos ver o caso aqui. Vamos supor que o casal briga muito. Tá? Aqui pé de guerra. Só que vem de um terceiro casamento tal aí, da vida. E aí, ela tem condição de se livrar desse relacionamento? Se livre desse relacionamento. Mas vai ficar serva do Senhor. E ele diz, for achado sendo escravo, não te preocupe com isso, mas se ainda pode te livrar, aproveita a oportunidade. Porque o que foi achado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço foste comprado. Não vos tornei escravo de homem. Irmão, cada um permanece diante de Deus naquilo em que foi achado. Então, o que dá para entender é que Paulo diz, olha, vocês foram achados nessa relação de vocês se amam? Amam. Vocês querem viver eternamente respeitando o outro? Sim. Então, olha, vocês vão se batizar, mas agora, a lei de Cristo, vocês não podem se separar por qualquer motivo. Agora, vocês se tornaram, né, escravos de Jesus. Vocês agora são de Cristo. Então, sobre vocês não podem mais se separar por qualquer motivo. Vocês têm que viver até a morte dos separe. Ou, por causa de adultério, pode haver uma separação. E nem todos os irmãos também pensam nessa concessão que Jesus fez lá no próprio Mateus capítulo 19, e também a gente não vê nos outros textos, que são paralelo, semelhante a Mateus, como os sinóticos, Marcos, Lucas, né? A gente não vê Jesus ele tratando do jeito que ele foi tratado lá em Mateus,
Mas acreditamos, né, porque nós não temos um conhecimento profundo desde os princípios dos evangelhos, acreditamos que aquela concessão que Jesus disse, exceto por causa de adultério, você está livre, só por aquela, né? Você está livre para casar ou o seu cônjuge morrer. Então a pessoa não vai estar debaixo da lei, como fala Romanos capítulo 7, que diz: caro irmão, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Certo? Ela vive. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre daquela lei. E o mesmo que venha a se casar com outro homem não está adulterando. Mas para quem era aqui no contexto geral, era para quem conhecia a lei. Era para quem conhecia a lei. Então, no próprio Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vem falando o seguinte, que aquele que se une a uma prostituta se torna um só corpo. É a mesma passagem que está lá em Gênesis. Então, irmão, antes de os pagãos têm esse costume, antes deles se casarem, quantas mulheres eles não tiveram? Aqueles namoros de pega-pega ali, tudo. Eles namoraram com várias mulheres. Mas diante de Deus, né? Eles usaram uma, usaram outra, usaram outra e tal. Mas teve uma que ele se apaixonou e viveu ali. Mas teve um tempo que eles brigaram e se separaram. Mas se eu for levar em conta o tempo dessa pessoa, quantas mulheres ele já não teve? Quantos homens essa menina não já teve? Mas porque são jovens, não viveram em fornicação, mas não se tornaram um só corpo. Não se tornaram um só corpo. Como é que a gente vai sair dessa situação? Como é que a gente vai resolver essa situação? Então, voltando aqui para o capítulo 7 de Coríntios, que é o capítulo que Paulo está escrevendo nessa igreja, ele diz o seguinte, no versículo 12, no versículo 10, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Qual é essa ordenança aqui? Do Senhor, lá no capítulo 19 de Mateus, certo? É do capítulo 19. Porque quem ordenou não se separar foi o Senhor. E ele estava dando essa igreja que tinha se tornado uma igreja cristã aqui.
Entrou debaixo dos mandamentos de Cristo. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Aí em Mateus diz, toda autoridade, todo poder me foi dado no céu e na terra, e portanto fazer discípulos batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando ele a guardar tudo que eu tenho ordenado. Essa aqui é uma das ordens. Paulo estava ensinando essa igreja, essa ordem aqui. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, e vice-versa. Se, porém, ela vier se separar, que não case, ou que reconcilie com seu marido, e que o marido não se separe da sua mulher. Olha só. Aqui, brigou, vai ficar com raiva, o diabo vai ficar no meio lá. Mas aí o que tem que fazer? Se reconciliar, para não viver abrasado, para não viver fazendo besteira por aí. Aí é isso aqui que Paulo estava ensinando. Vamos mais. E aos mais eu digo, eu não, o Senhor, de novo Deus, de novo Jesus. Ao mais eu digo, não eu, o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. Qual o mandamento aqui que Paulo está dando a esse irmão aqui que é crente? Se a incrédula lá quiser consentir em viver com um cristão, ele não deve abandonar. E ele vai usar o mesmo jogo de palavra, para a mulher que é crente, que o marido incrédulo consiste em viver com ela, que ela não deve abandonar. Por que não deve abandonar? Porque tem um mandamento em cima deles. Mas não tem um mandamento em cima dos incrédulos. Olha só o que ele vai falar adiante. Ele diz o seguinte: ao mais te digo, eu não, mas o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consiste em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consiste em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado, é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são crentes. A santificação aqui não é a santificação da salvação para o incrédulo. Para o incrédulo ser salvo, ele tem que passar pela morte, pela sepultura e pela ressurreição. Tem que obedecer o evangelho. Tem que obedecer o sepultamento. Tem que descer as águas. Tem que nascer ser uma nova criatura. A salvação aqui é um ambiente, com Deus. É onde eles vão ficar debaixo das asas de Deus. Debaixo da unção do Espírito Santo que aquele homem carrega, que aquela mulher carrega. Vai ser uma casa que vai estar ouvindo louvor. Então os filhos vão crescer em santificação. Porque o ambiente é um ambiente onde tem a presença de Deus. Então ele coloca essa situação para aquele que é cristão. Não abandone se o incrédulo quer viver contigo. Não deixe o incrédulo se ele quer viver contigo, sendo homem, sendo mulher. Ele dá esse ensinamento. Por que ele dá esse ensinamento? Porque tem um mandamento em cima do cristão. Agora vamos ver lá o contrapé dessa situação, ou o contexto.
Versículo 15. Mas se o descrente quiser apartar, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão e nem a irmã. Deus vos chamou a paz. Então, o que ele está dizendo aqui? Se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Porque Deus nos chamou a paz. Quer ir embora, pode ir embora. Pode ir, vai em paz. Aí ele diz, pois, como sabeis, ó mulher, que salvará o teu marido? Ou como sabeis, ó marido, que salvará a tua mulher? Deixa eles em paz, não vai discutir. Não vai discutir, deixa. Como é que tu acha que vai salvar o teu marido? Tu acha que vai salvar a tua mulher? Deixa, eu chamei vocês para viver em paz. Alguns de nós acreditam que esse texto também, ele dá uma colocação aqui para ambos, né? Tanto o que foi abandonado, como um homem, como uma mulher, eles possam casar no Senhor, porque ele vem dizendo o seguinte, pois, como sabe, ele diz assim, mas se o descrente quiser apartar, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão. A servidão aqui, eu vejo que é aquela regra, né, da lei, que diz aqui, né, no capítulo de Romanos, capítulo 7, e vai falar o seguinte, porventura ignorai, irmão, pois falo aos que conhecem a lei, né, que é a lei da servidão, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada à lei, ao marido, enquanto ele vive. Mas é o caso aqui, em tais casos, ela foi abandonada. Então ela pode se tornar, né, uma mulher que vai viver solteira para sempre e criar seus filhos, ou o homem também. Mas para não ficar abrasado, tem que casar no Senhor. Vamos descer mais um pouquinho. Assim, em Coríntios ainda, ele diz o seguinte, mas se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito a servidão, nem irmão, nem irmã. Deus nos chamou a paz. Pois, como sabeis, ó mulher, que salvará o teu marido? Ou como sabeis, ó marido, que salvará a tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus tem chamado. Assim é que ordeno em todas o quê? Em todas as igrejas. E Paulo estava dando essa ordenança não só à igreja de Corinto, mas em todas as igrejas que estavam com esse problema. Certo? Mas vamos aqui ver aqui como é que ele vai falar nessa Bíblia aqui. Essa posição do capítulo 7. Versículo 12. Todos os demais, eu particularmente, não o Senhor, vos digo, se algum irmão tem descrente, e esta se dispõe a viver com ele,
não se divorcie dela. Da mesma forma, se a mulher tem marido incrédulo, mas este consiste em viver com ela, não se separe dele. Porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã. E a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. No entanto, o incrédulo decidir separar, que se separe. Em tais casos, em tais circunstâncias, nem o irmão, nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para viver em paz. Porquanto, como podeis saber, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou como sabeis, ó homem, se salvará a tua mulher? Contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe tem determinado, e conforme com um chamado de Deus. Isso é que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém achado sendo já circuncidado? Não se preocupe em desfazer a sua circuncisão. Foi alguém achado sendo incircunciso? Não se deixe circuncidar. A circuncisão em si não faz o menor sentido. E a incircuncisão também não. Significa nada. O que realmente importa é obedecer aos mandamentos de Deus agora. Então, os mandamentos de Deus vão entrar em vigor agora, depois que a pessoa se torna cristão. Batize as pessoas. Não separe aqueles que foram chamados daquela maneira. Não desfaça a circuncisão deles. Traga para Deus do jeito que eles estão. É Deus que está chamando. É Deus que está manifestando o seu poder. Vamos mais. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi chamado sendo escravo? Não te preocupe com isso. Mas se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Pois aquele que é sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que é livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Foi comprado pelo mais elevado preço. Não vos torneis escravo de homens. Portanto, irmão, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi achado. Aí eu chego com Jesus para separar o povo. O irmão usa o capítulo 6 aqui de Corinto para segurar essa doutrina, né, que tem que se separar. E essa Bíblia que a João Ferreira de Almeida, né, a João Ferreira de Almeida atualizada, ela tira do contexto do que Paulo estava falando naquela época. A corrigida fala que vocês estão sendo, por exemplo, os irmãos tinham se batizado e estavam voltando à prática de homossexual, estavam voltando à prática de ter outra mulher, então eles estavam em adultério, né? Estavam voltando à prática do roubo, né? Tudo isso eles estavam voltando. Então Paulo ele escreve corrigindo. Aí nessa aqui ele diz, versículo 10 e 11 do capítulo 6, que há um grande apoio, né, dos irmãos, é esse. Vou ler do versículo 9 para a gente entrar dentro da conversa.
Ou não sabeis que o injusto não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos e nem bêbados, nem maldizentes e nem roubador herdarão o reino de Deus. Aí ele diz, tais foste algum de vós. Tais foste algum de vós. Quer dizer que o texto ele está dizendo que os irmãos foram isso. Mas na corrigida, o texto diz, vocês estão sendo isso. Ele leva aqui ao passado. Mas o texto na corrigida diz que vocês estão praticando isso agora. É por isso que vocês não vão herdar o reino de Deus. Olha só. Tais foste algum de vós, mas vós vos lavaste, mas vós santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha aqui essa tradução. Talvez ela chegue um pouquinho mais perto. Versículo 9. Não sabeis, os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixei enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que entregam a prática de homossexuais e de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou em outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Assim foste. Lá, tais foste, assim foste algum de vós. Ou está sendo algum de vós. Contudo, vós foste lavado e santificado, e justificado em nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Então, quero apoiar essa doutrina, né, que a pessoa está vivendo em adultério. Cara, vamos supor que o cara vive já uns 6 anos com uma mulher só. Tem filhos. E esse camarada está vivendo em adultério. Vamos para Efésios, nessa Bíblia aqui. Olha só a situação minha, antes de conhecer Cristo. Versículo 12. Estava naquela época sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho à aliança, da promessa, sem esperança e sem Deus do mundo. Todavia agora em Cristo Jesus, vós que estava distante foste aproximado mediante o sangue de Cristo. Porquanto Ele é a nossa paz, de ambos os povos, fez um só, derrubando o muro da parede da separação do corpo que fizeste toda a inimizade, seja anulada a lei dos mandamentos expressa em ordenança, para que em si mesmo criasse dos dois um novo ser humano, realizado assim a paz, reconciliando-se com Deus, os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Então, o que dá para entender é que quando nós encontramos os pagãos aí no mundo, ensinamos sobre o passado deles, ensinamos a condição espiritual que eles estão. Eles passam a ser uma nova criatura. Foram encontrados naquele momento.
foram encontrados naquele momento, são batizados e se tornam nova criatura. Depois que eles se tornam uma nova criatura, aí sobre eles cai aquele manto do Senhor cheio de mandamento na vida deles agora. Mas não é assim que os irmãos pensam, né? Vamos analisar as Escrituras. Veja realmente se é dessa maneira que a gente vem pensando há muito tempo. Quantos casamentos aí vocês não acabaram dizendo que estão fazendo a vontade de Deus? Vocês conhecem as Escrituras mais do que eu, e muito. Então veja aí direitinho. Tenha amor pelas essas pessoas e veja o grande sacrifício que Jesus fez. Porque foi isso que Paulo autorizou em todas as igrejas. Principalmente a igreja aqui de Fortaleza. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para entender realmente. Eu queria saber um pouco mais, mas Deus só me concede o que eu posso realmente receber dele, através da sua palavra, através do que está escrito. Tem mais base bíblica do que eu estou falando, do que nesses outros estudos. Mas analise e veja se realmente, porque a Bíblia diz isso. Né? Deus nos abençoe.